Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A medida provisória que reformou a estrutura do Poder Executivo foi aprovada, mas o resultado foi considerado uma derrota do governo. Um dos destaques aprovados retirou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça. Pelo texto, o COAF voltará a integrar a estrutura do Ministério da Economia. Outro destaque deixou a demarcação de terras indígenas a cargo da FUNAI, do Ministério da Justiça. Nós convidamos para essa edição do Câmara Debate os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Felipe Barros, do PSL do Paraná. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado Pompeu. Lhe agradou, deputado, o resultado dessa votação? Olha, primeiro cumprimentar o Felipe, paranaense, sulista como eu, né? Na verdade, agradou em parte, sim. E em parte nós tínhamos divergência também. Por exemplo, a questão do COAF, que, digamos assim, talvez seja o tema mais relevante para o governo. É preciso saber a história do COAF, as pessoas não conhecem. Eu já estou aqui há bastante tempo, então participei de todo esse debate, até porque ele foi decidido em 98, 99, e ele é um instrumento, não é do Brasil, é do mundo. O COAF é uma espécie assim, de força-tarefa de combate à lavagem de dinheiro, ao narcotráfico, à corrupção internacional, de que participou os Estados Unidos, a Espanha, a França, a Canadá, a Grã-Bretanha, enfim, os países de primeiro mundo. E foi criado, então, esse controle de atividade financeira para saber toda essa movimentação. Aonde que está o controle de atividade financeira nesses países? Sabe aonde? Todos na Fazenda. Todos na Fazenda. Então, ele tem razão de ser. É claro que aqui hoje tem uma discussão até em função da questão do juiz Moro. Como ele era juiz Moro, ganhou fama, né? E agora é ministro, acho que tem que estar na mão dele, porque estando na mão dele a coisa vai... Mas não se trata de uma coisa personalíssima, né? E outra, do que trata o COAF? Lavagem de dinheiro. Ele trata de finanças, lavar dinheiro e finanças internacionais, porque muito dinheiro do Brasil vai para outros países. Mais do que isso, remessa de dinheiro para outros países, transações internacionais, controle de movimentação atípica, controle de movimentação de dinheiro vivo. Eu vou lá e compro um apartamento com 2 milhões de uma mala. Tudo isso é matéria do COAF. Isso é matéria o quê? Financeira. Deu problema? Vai para o criminal. Aponta, denuncia. Então, o senhor deputado Felipe acha que deve ser dessa forma? Ou, como muitos defendem, o COAF deveria permanecer no Ministério da Justiça e agora, no caso, para falar a linguagem do momento, nas mãos do ministro Moro? Eu concordo que o COAF deve permanecer nas mãos do ministro Moro no Ministério da Justiça. E explico por quê. É necessário que a gente entenda a proposta colocada pelo governo Bolsonaro da reforma administrativa. Nessa proposta, que é objeto da medida provisória 870, o Ministério da Justiça ficaria responsável única e exclusivamente ao combate ao crime organizado e o combate à corrupção. Portanto, nesse aspecto, nesse sentido, é mais importante nós termos o COAF no Ministério da Justiça para integrar todas essas outras forças no combate à corrupção e ao crime organizado do que colocá-lo no Ministério da Economia. É certo também que o que o deputado Pompeu disse, que historicamente, e comparado com outros países, os órgãos relativos ao COAF, ou que têm as mesmas atribuições, controle financeiro, exatamente, permanecem, via de regra, no respectivo Ministério da Fazenda, com exceção de países como, por exemplo, o Japão e a Suíça, em que o COAF deles permanece no Ministério da Justiça deles. Mas é importante a gente manter
o COAF no Ministério da Justiça, justamente para respeitar essa proposta da reforma administrativa e manter o ministro Sérgio Moro focado exclusivamente no combate ao crime e à corrupção. Eu me lembro, deputado Pompeu, que houve uma crítica muito grande quando terminou a votação, o pessoal dizendo, mas são esses que estão votando aí, são os que têm medo do ministro Moro, porque devem estar enrolados de alguma forma, etc. Ou já estão pensando no futuro. Uma crítica, assim, difusa, mas uma crítica muito séria. Eu diria um pouco rasteira, né? Porque nós do PDT podemos bater no peito, nos orgulhar, não tem ninguém do PDT em lugar nenhum. Nós não estamos na lista do Fachin, do Janot, da Dodge, do Moro, da Lava Jato. O PDT não tem ninguém, cara limpa e mãos limpas. Então a gente pode agir com altivez. E é ruim quando tu faz uma lei para fulanizar. Diz assim, tem que ficar nas mãos do Moro. Mas que mãos do Moro? O Moro está aí para ser ministro, para ser de trampolim, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe, ele disse, o presidente disse que ele está fazendo um estágio ali para ser ministro do Supremo. Então eu não gosto dessa de fulanizar. E aí eu vou dizer assim, ela tinha que ficar nas mãos do Moro ou no Ministério da Justiça. Não é verdade? Ela não está na mão do Moro. A medida provisória só colocou, porque a medida provisória não é lei. Ela só se torna lei, ela não é lei. O COAF sempre esteve no Ministério da Fazenda. Ele está agora por uns dias, por uns meses, 2, 3 meses, em função da medida provisória. Mas a estrutura dele sempre esteve, nasceu, cresceu, se estruturou no Ministério da Fazenda. E foi esse mesmo COAF, com essa formatação, que denunciou aqueles problemas havido com o Queiroz. Então, se por um lado diz assim, tem que ficar na mão do Moro, por outro lado, foi não estando no Ministério da Justiça, o COAF teve a autonomia de apontar todas aquelas movimentações atípicas lá no Rio de Janeiro, que inclusive envolveu o filho do presidente, envolveu vários deputados de vários partidos. Pois é, mas então não é bem assim. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me lembro que disse... Mas o COAF, não importa onde ele esteja, quer dizer, as atribuições dele são as mesmas, ele vai continuar funcionando. Sem dúvida alguma, mas veja só, a estrutura que o COAF tinha até o ano passado era uma. A partir do momento que foi editada a medida provisória e o ministro Sérgio Moro de fato valorizou o COAF, a estrutura praticamente dobrou com assessores, com funcionários próprios, específicos, capacitados para combater esse tipo de crime. E é importante a gente salientar que o COAF não é só para combater a corrupção, é para combater a lavagem de dinheiro, para combater o tráfico de drogas, para combater inúmeros outros crimes que podem ser investigados através do COAF. Então eu acho que é necessário que a gente compreenda de fato todas as mudanças feitas na 870, Pompeu, de uma maneira holística, de uma maneira geral. Tenho falado isso inúmeras vezes, porque agora estamos tratando do COAF. Mas outras medidas foram feitas e a impressão que passa, e essa é a minha opinião e é a opinião de parcela do público, é que há de fato uma tentativa de esvaziamento das atribuições do ministro Moro e do Ministério da Justiça. Porque veja, e também de enfraquecimento ao combate ao crime organizado e à corrupção. Porque veja, nós retiramos o COAF do Moro, nós tiramos poderes de denúncias de supostos crimes ou de indícios de crimes da Receita Federal, nós ao mesmo tempo colocamos a FUNAI no Ministério da Justiça, ou seja, o Ministério da Justiça, que seria focado exclusivamente ao combate ao crime e o combate à corrupção, agora terá que cuidar, por exemplo, das políticas indigenistas. Veja bem, Felipe, até para fazer assim, um contraponto. Claro. Essa questão, eu não gosto quando fulaniza, porque nós temos que olhar as instituições. O Moro, como veio, vai, passa. Então nós temos que olhar as instituições. Pois a estrutura que foi dada agora ao COAF realmente melhorou, a gente não pode desconhecer. Mas se ele trabalha neste gabinete ou naquele, é num governo só. O governo do presidente Bolsonaro é um governo só. Ele não pode dizer assim, se tiver na mão do Moro funciona, se tiver na mão esse ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, que agora é da Previdência também, não funciona. Os dois são ministros do presidente Bolsonaro. Eu não olho com esse viés, eu não tenho esse preconceito. Não é porque está na mão do Moro que vai funcionar e não é porque não está que vai deixar de funcionar. O governo tem que fazer funcionar. O governo não é compartimentado. O governo é um todo.
E o governo tem que se resolver. Isso é um problema do governo, o governo resolve e tem que fazer funcionar o COAF. E eu quero que o COAF funcione, muito pelo contrário. E eu acho que, tecnicamente, o COAF diz mais respeito à questão financeira, tecnicamente, porque ele trata da lavagem de dinheiro, de finanças de transferência de recursos, de dinheiro. Ou seja, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então, entra no financeiro. Tem um problema, manda para o Moro. Manda para o Moro, não tem que ter dó nem piedade. Manda para o Moro e o Moro que se resolve. Eu não vejo problema, porque isso é tudo dentro de casa. Agora... Eu vou dizer assim, só para me concluir, se me permitir, aí nós passamos para outros, assim, mas os índios ficaram com o Ministério da Justiça. Os índios sempre tiveram aí. O que não é certo, na minha opinião, é criar lá um monte de coisa lá no Direitos Humanos, uma série de coisas que não resolve. Eu acho assim que o Ministério da Justiça sempre soube cuidar muito bem dos índios. E pode cuidar, tem um know-how, tem uma boa experiência. E também, se não ficar lá, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Agora, só para lembrar para o telespectador, isso foi aprovado na comissão. Hein? Vai para plenário ainda. A plenário. No plenário, deputado, o senhor acha que ainda há condições de reverter essa decisão? Eu acredito que sim. O senhor acha que as forças políticas aqui, ampliadas, digamos assim, têm essa tendência? Eu acredito que sim. Nós do PSL deliberamos no mesmo dia em que foi votado pela comissão mista, que nós iremos pedir a verificação, a votação nominal de 4 pontos. O primeiro deles é o COAF. O segundo deles é a Receita Federal com o poder de denunciar indícios de crimes. O terceiro ponto é a questão da FUNAI, que nós defendemos que fique no Ministério dos Direitos Humanos. E o quarto ponto é que nós somos contra a criação de mais um ministério, que foi também aprovado pela comissão mista. Então nós acreditamos que é possível reverter essa situação. E eu acredito até, Pompeu, que essa é uma matéria que, apesar de estarmos no parlamento, essa é a casa da democracia, que nós tenhamos que debater todos esses pontos, mas eu acredito que essa é uma matéria de competência exclusiva do presidente da República. E é uma opinião minha, não é uma opinião da minha bancada. Eu imagino e acredito que essa é uma matéria que não deveria passar pelo parlamento. Da mesma forma como, por exemplo, o ex-presidente Temer, a ex-presidente Dilma, ex-presidente Lula tiveram a oportunidade de organizar o ministério de acordo com aquilo que eles achavam mais adequado para o momento. Bom, vamos para desculpe, deputado, mas nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta e vai falar também, talvez, um pouco mais da questão da FUNAI, que foi tocada aqui de raspão. E principalmente da questão da Receita Federal não poder mais investigar. Eu acho que esse é um tema mais relevante. Já a gente volta com o deputado Pompeu para tratar desse tema. Hoje o Câmara Debate recebe os deputados Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, e Felipe Barros, do PSL Paranaense. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que hoje recebe os deputados Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e Felipe Barros, do PSL do Paraná, e o tema é a medida provisória que propõe uma reestruturação administrativa do governo. Promessa é dívida. A palavra é sua, deputado Pompeu. Em relação a essa questão da Receita Federal, porque tem alguma conversa, os deputados votaram porque a Receita não possa investigar, que ela não possa compartilhar informações, não possa denunciar. Primeiro que nós temos que delimitar valores. Nós votamos a favor, tudo a favor da Receita, o PDT. Nós fomos derrotados lá na comissão. Nós perdemos esse sítio, votamos, curiosamente, junto com o PSL. Agora, mesmo assim, eu faço ressalva, porque a Receita é um órgão que tem que tomar o conhecimento das informações, ver que há uma irregularidade e compartilhar essas informações, até denunciar essas informações. Agora, o que a Receita não pode é investigar. Porque quem investiga é a polícia e é o Ministério Público sob a batuta do Judiciário. Se a Receita chega lá e vai investigar um ministro, como estavam lá investigando o ministro Gilmar Mendes, não está correto. Agora, se a Receita tivesse pego os dados, constatado irregularidades, movimentações atípicas, como o COAF diz... Manda para a Polícia Federal. Manda para a Polícia Federal, manda para o Ministério Público. Agora, o que não pode é ela estar dizendo, o Gilmar Mendes está lá com enriquecimento ilícito, corrupção, está lá
com apropriação de valores, enfim, ela não pode dizer isso. Então nós precisamos regrar. Agora, o PDT, votou a favor da autonomia da Fazenda, de que ela possa compartilhar os dados, constatou irregularidades, tem que apresentar, tem que encaminhar as autoridades competentes dentro daquela função. Mas veja, o que foi votado e que o PDT votou junto com o PSL junto com o PDT, foi a emenda colocada pelo relator, dizendo que a Receita Federal, quando está em curso de alguma investigação ali interna deles, quando se deparar com supostos crimes ou indícios de crimes financeiros, não poderá comunicar ao Ministério Público, salvo se tiver a anuência do Judiciário. Eu até brinquei, Pompeu, na Comissão Mista da Medida Provisória, que, na minha visão, era a legalização da prevaricação. Porque um agente público toma conhecimento de um indício de crime, de um suposto crime, e não pode denunciar ao Ministério Público. Tem que pedir autorização para o Judiciário para encaminhar para o Ministério Público. Todos nós, cidadãos, deputados ou não, cidadãos comuns, nós temos a obrigação de, sempre que nós nos depararmos com determinada situação criminosa ou supostamente criminosa, nós temos a obrigação de denunciar. Exatamente. Então, todo cidadão tem esse dever, menos os auditores da Receita. Esse artigo que o Felipe está falando é inócuo. Na minha opinião, nós votamos contra ele, como o PSL votou também, é inócuo. Dizer que o fiscal da Receita Federal não pode dizer o que está acontecendo. Vai dizer sim, claro que vai dizer. Claro. Eu diria. Qualquer um tem o dever de dizer, é público, e tu não vai investigar. E teria até amparo na Constituição, né, deputado? Tu não vai nem acusar, tu vai revelar dentro do âmbito do teu poder, do teu espaço de administração, vai comunicar quem? O Ministério Público vai comunicar quem tem o poder. O poder de investigar. Nisso aí nós combinamos. Sim. Ou seja, nós podemos ter no plenário uma solução para essa questão, Sim. tanto do COAF equilibrada, madura, tanto da questão indígena, quanto da questão da Receita Federal. Dá para a gente equilibrar. O Brasil é maior que as nossas divergências. Com certeza. FUNAI no Ministério da Justiça. O senhor de Raspon falou que estava corretíssimo. O senhor concorda, deputado Felipe? Nós discordamos. Daí eu falo pela minha bancada também que nós pediremos votação nominal nesse ponto também. Nós concordamos que a FUNAI tem que ser responsável pela demarcação de terras. Isso é um ponto positivo. Nós defendemos esse ponto. Que é o que nós pensamos também. Exatamente. Agora, a FUNAI, com a demarcação de terras, nós achamos mais apropriado colocá-lo no Ministério dos Direitos Humanos do que no Ministério da Justiça. E explico por quê. Dentro da ótica da nova reforma administrativa feita pelo governo, o Ministério da Justiça focado no combate ao crime e à corrupção. E nós temos no Ministério dos Direitos Humanos a ministra Damares, especialista, militante a vida inteira na causa indígena, tem uma filha indígena. Então nós acreditamos que é mais propício manter a FUNAI com a demarcação de terras no Ministério dos Direitos Humanos que na Justiça. Convém a gente lembrar que o Brasil já foi denunciado aproximadamente 5 vezes na ONU pela falta de políticas públicas indigenistas. Portanto, na minha visão, nós temos que aproveitar a presença da ministra Damares e que esses assuntos indigenistas são mais condizentes com a proposta do Ministério dos Direitos Humanos do que no Ministério da Justiça. Mas aí entra na história da fulanização de que falou agora há pouco o deputado Pompeu. De novo, assim, tem que ir para lá porque vai ser na mão da Damares. Tem outros que pensam, se cair na mão da Damares, aí que não funciona. A oposição, o ponto e o contraponto. Nós não temos que fulanizar. Eu acho assim, para ter mais força a política indigenista, porque ela tem, inclusive, um enfrentamento na base, inclusive com morte de índios, com morte de fazendeiros. É um jogo pesado, muito pesado. Eu diria assim, tem muito mais respaldo do Ministério da Justiça, porque quem é que trata da relação de fiscalização dos índios? É a Polícia Federal, é a Justiça Federal, que tem muito mais a ver com o Ministério da Justiça. Mas ainda assim eu quero resumir, é do governo. O governo, digamos assim, também tem que ter essa leitura, o que é melhor para o governo governar o governo. Porque se o governo não governar o próprio governo, não vai conseguir governar o Brasil. A minha leitura que é melhor na justiça. Agora, se o governo entender que tem que ser por conta da Damares, que eu confesso que eu acho um absurdo, quando tu fulanizas, olha, essa tarefa tem que ser para tal ministério, porque nesse ministério está tal pessoa. Dessa pessoa
cai do ministério, como caiu já o ministro, o Vélez, aquele, caiu da educação, aí tem que trocar tudo que trocou o ministro. Não, nós temos que usar mais a instituição do que a fulanização. Não é porque é do Moro, tem que ser do ministério, porque o Moro passa, o Moro vai virar ministro do Supremo Tribunal, que ele mesmo declarou e o Bolsonaro reconheceu isso. Então ele está ali transitoriamente. Então a instituição é maior do que o seu titular. Mas veja, quando eu falo, por exemplo, o nome dos ministros e que determinada atribuição seria melhor em determinado ministério, também por conta do ministro, o que é importante que a gente diga é que não há fulanização. Há, na verdade, uma valorização da eficiência das políticas públicas. É isso que nós queremos dizer. Na minha visão, é mais eficiente uma política pública, por exemplo, indigenista, dentro de um ministério que tem os responsáveis por isso, os capacitados para isso, que tem os técnicos que sabem todo o histórico das políticas indigenistas, que é o Ministério dos Direitos Humanos, do que o Ministério da Justiça. Então, levando em consideração o princípio da eficiência das políticas públicas. Ninguém fulaniza nada. Se nós formos levar esse raciocínio da fulanização e a hora que a Damares sair de lá, faz permanece lá, porque agora o Ministério dos Direitos Humanos tem a atribuição legal pela lei aprovada pela medida provisória, se for feitas as alterações, que o Ministério dos Direitos Humanos é o órgão responsável pelas políticas públicas indigenistas. Agora, era um momento interessante, muita gente está falando, alguns analistas, de se retomar um debate mais aprofundado sobre essa questão do desenho dessa esplanada dos ministérios. Porque, eu me lembro, por exemplo, a FUNAI fazia parte de um ministério chamado Ministério do Interior, lá atrás, que era um guarda-chuva bem mais amplo. Aí a coisa foi... Isso está que nem biruta de aeroporto, vira para o lado, o governo assopra. Toda hora porque, na verdade, cada governo que é eleito, o governo Bolsonaro, o governo Dilma, o governo Lula, traz consigo aquelas propostas que foram aprovadas pela população através das eleições. E cada um, como gestor da máquina pública, tem a sua proposta para gerir melhor todas essas eu acho pautas. Assim que tinha que ter uma institucionalização melhor. Por exemplo, o Ministério da Agricultura está consolidado, da Fazenda, que aliás é o mais antigo, né? O da Fazenda e o da Justiça. Né? São ministérios consolidados. Nós tínhamos que ter, assim, um grupo de ministério, tipo assim, 12 ministérios. Como foi na época de Juscelino. Consolidados. Juscelino governou com 12 ministérios. Consolidado, 12 Chegamos ministérios. a 39. Chegamos a 39. Que exagero, que absurdo. Então, assim, consolidar 12 ministérios, esses ministérios são institucionalizados. Funciona assim, esses ministérios. E a partir daí, outros que digamos assim, são mais periféricos, mais momentistas, mais circunstancial, se adequa. Eu acho que nós estamos assim, fazendo muitas experiências, muito experimento, e aí o governo se atrapalha, a estrutura se atrapalha, a burocracia se atrapalha, o movimento daqui. Olha, se for aqui com o Moro funciona, se for lá não funciona, mas o governo não é o mesmo. Se for com a Damares funciona, se for com o Moro daí não funciona. Quer dizer, mas o governo não é o mesmo, eu volto a repetir. Então, eu sei que o governo tem o direito, por conta daquilo que já vem acontecendo, de fazer a sua proposta, mas tem coisas assim, são elementares. O COAF... Mas não dá, deputado Felipe, desculpe, deputado Pompeu, para fazer essa adequação sem necessariamente mexer na estrutura ministerial. Tudo bem que a gente concorda, eu acho que o Brasil inteiro concorda que é muito ministério, quase 40 ministérios. É demais. Mas está mexendo a cada governo. Mas eu concordo com essa proposta do deputado Pompeu, de que se de fato institucionalize um número fixo de ministérios. Nós temos, por exemplo, 10 ministérios. 10, 12. Ou 12 ministérios. Bom, o resto é secretaria, o resto é Exato, porque é um fato inegável que a máquina pública é gigantesca. E que nós precisamos trabalhar dentro do princípio da eficiência. É o cidadão na base que precisa receber a política pública. Então, muitas vezes, essas questões, tira a FUNAI daqui, coloca a FUNAI ali, tira não sei o que dali, coloca ali, na prática não causam efeito nenhum para a população que está na base. O cidadão o cidadão fica meio grogue, ele não entende muito mas bem. Mas sabe, Pompeu, retornei para Londrina esse final de semana, e algumas pessoas justamente me perguntaram disso. Mas por que essa briga toda lá no Congresso, por conta da FUNAI, etc., então, assim, de fato pequena. Fica algo sem sentido. Eu concordo com essa proposta do Pompeu de criar um número de ministérios e ali ninguém mais mexe. Se você quiser, você cria uma secretaria, enfim. Né? A gente vê que o ministério,
atual não cabe na esplanada dos ministérios. ministérios. Você tem que botar ministério, Imagina três a ministérios no mesmo tem prédio, é um negócio que ir emendando. absurdo. Então, na medida que tu tem assim, digamos, esses ministérios são os ministérios, digamos assim, a espinha dorsal do que é a gestão pública federal. É a espinha dorsal, 12 ministérios. Aí depois se vai ser eventualmente um governo quer criar um ministério assim, um ministério assado, mas esses 12 ministérios, que é a espinha dorsal do poder, esses Seriam os imexíveis. são os imexíveis, como diria o Magre, né? Como diria o Magre. Então são os ministérios que realmente estão consolidados. Eu diria assim, nós deixaria de fazer aventuras. Tem muitas aventuras. Aventuras que foram feitas, não vamos tapar o sol com a peneira, e aventuras que podem vir a ser feitas. E isso confunde o próprio parlamento e deixa a população atônita, porque a população não sabe. Olha, o Ministério do Trabalho, acaba o Ministério do Trabalho, é um pedaço vai para cá, um pedaço vai para lá. Criou muita Eu fico confusão. imaginando a reunião do presidente da República, dos governos passados, por exemplo, o governo da Dilma, que chegou a 39 ministérios. Imagina um presidente coordenar uma reunião com 40 pastas diferentes. É verdade, gente. Esta edição do Câmara Debate, que discutiu a reestruturação administrativa com os deputados Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, e Felipe Barros, do PSL paranaense, fica por aqui. Assista a esta e qualquer outra edição deste ou de qualquer outro programa da TV Câmara pelo YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.